Tudo bom, pessoal? Professor Fabiano Machado de novo na área, falando com vocês hoje sobre formação de palavras. A formação de palavras é uma estrutura muito importante na língua portuguesa. É onde se formam as principais palavras dentro da nossa gramática, ok? O que nós vamos ver hoje? Os principais conceitos e essas principais formações. Nós temos alguns tipos de formações que elas são o quê? É o que nós vamos encontrar e a nomenclatura que nós vamos pré-defini-las, tipo derivação, composição, onomatopeia, abreviação ou redução, que a gente chama também, siglonização, hibridismo, palavra-valise e decalque. Essas são algumas modalidades da nossa formação de palavras. Nós vamos ver cada uma delas com calma e mostrando exemplos. O meu primeiro pré-requisito para entrar em formação de palavras é saber o que é uma palavra primitiva, uma palavra derivada, uma palavra simples, uma palavra composta. Isso aí, só no dizer, a gente já, nessas nomenclaturas a gente já começa, vamos dizer assim, captar o que seria cada um. O que seria uma palavra primitiva? É aquela que vai derivar de todas as outras, vai trazer derivações para todas as outras. Aí, ó, derivações. Então, já tenho palavras derivadas. Primitiva, pedra, derivadas, pedreiro, pedrada, apedrejar. Primitiva, casa, derivadas, casinha, casebre, casarão, ok? Já uma palavra simples é quando eu trabalho com o radical dela, ok? Eu tenho um radical tipo flor, esse é o radical dela, uma palavra simples. Já uma palavra composta, eu teria dois radicais, beija, flor. Outra situação bem interessante que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente é sobre a utilização ou não do hífen. Tem palavras que se utilizam, né, na composta do hífen e outras não, ok? Então vamos seguir aqui a nossa aula de hoje. Derivação. O que é uma derivação? É uma palavra onde eu vou ter a inclusão de prefixos, sufixos, tá? Isso aí a gente chama de afixos. Eles podem vir e se juntar a essa palavra. Então, uma primeira situação que eu teria em derivação é onde eu só tenho somente um radical. Tenho um radical e dela eu vou ter colocações de afixos, ok? A derivação prefixal. Primeira coisa, o que seria o meu, antes de trabalhar com a derivação prefixal, o que seria o meu prefixo? É tudo aquilo que vem antes da palavra, tá? Antes do meu radical. Então, eu tenho o radical, o que vem antes é prefixo e o que vem depois é sufixo, ok? Dessa forma, a derivação prefixal é todas aquelas palavras que vão ter um acréscimo de um prefixo, tá? Um exemplo disso, desamor, rever, antever e prever. Todos eles receberam prefixos antes do radical mesmo, ok? Já a derivação sufixal, a palavra em si vai receber o quê? Um sufixo, que será após o radical, ok? Tipo os exemplos que eu tenho ali. Leiteiro, amoroso, amorosamente. Então, essas palavras receberam o quê? O seu radical recebeu um sufixo, ok? A próxima formação que eu tenho é a formação parasintética. A parasintética, ela difere-se um pouquinho da minha prefixal-sufixal. Nós vamos ver que a parasintética, o que acontece? Ela vai receber prefixo e sufixo junto, ok? Prefixo, sufixo juntos. Só que quando eu tiver que retirar um deles, eu não vou conseguir. Um exemplo disso seria o quê? Ajoelhar. Eu tenho o meu radical joelho, joelho. Aí eu coloco o ajoelha. Ok, existe essa palavra. E joelhar existe quando eu retiro o meu sufixo? Não. Então eu tenho que pensar sempre assim, ó. Parasintética. Eu tenho meu radical, eu tenho prefixo e sufixo. Quando eu retiro eles, essa palavra tem que me dar sentido. Vamos pegar agora um exemplo da minha prefixal e sufixal. Infelizmente, ó, o meu radical é o feliz. Eu tenho o in e tenho mente. Se eu tirar o meu sufixo,
Aí eu vou ter infeliz? Tenho. E se eu colocar de volta o meu prefixo e tirar o meu... coloquei de volta o meu sufixo. Agora eu retiro o meu prefixo. Eu tenho felizmente? Tenho. Então essa é a grande diferença da parasintética para prefixal e sufixal, ok? O que que acontece? A diferença entre elas. A minha prefixal sufixal, eu tenho entendimento quando eu retiro as duas. Eu vou ter palavras, vou ter entendimento dessas palavras. Já a minha parasintética não. É que nem engavetar. Eu tenho, o caso, vamos tirar o meu sufixo. Eu tenho engaveta? Tenho. Engaveta eu tenho. Mas se eu coloco o meu sufixo e tiro o meu prefixo, eu tenho gavetar? Não tenho. Entenderam a diferença? Então, dessa forma, é que dá essa diferença. É que nem deslealdade. Eu tenho leal, eu tenho desleal e tenho lealdade. Então, com essas substituições, a prefixal sufixal eu tenho as duas palavras que ela formou, ok? E já a minha parasintética, não, eu só vou ter a parte prefixal, ok? A derivação regressiva ou deverbal. O que seria uma derivação regressiva? É onde a minha palavra primitiva, né? Ela vai ter uma perda, tá? Ela vai ter uma perda de um afixo ou de um prefixo, tá? E ela vai se transformar em substantivo, tá? Por isso que eu chamo ela de deverbal. Acontece muito com quem? Com os verbos, tá? Um exemplo que eu tenho é o verbo buscar. Buscar, a forma primitiva dele é verbo. Quando ele perdeu o R, aí já virou busca, aí já virou um substantivo. Eu vou ter o verbo pescar, pesca, combater, combate. Então, por isso que eu chamo ela de deverbal, porque ela perde esse sentido de verbo, ok? E ela é regressiva porque ela vai perder uma partezinha dela. Vai perder quase sempre o quê? A sua parte sufixal, ok? Lá o seu R, e dessa forma vai se tornar em outra classe gramatical, ok? Outra derivação que eu tenho é a derivação imprópria. O que seria a minha derivação imprópria? A minha derivação imprópria é quando não há alteração na palavra, tá? Ela vai ser usada da mesma forma, só que ela vai haver a mudança de classe gramatical dela. Tipo, ele mora em uma cidade dormitório. O dormitório ali, a cidade dormitório, ele é o quê? Um adjetivo. Agora, se eu mudar ele e usar em outro exemplo, só que o dormitório aqui ele funcionou como adjetivo, mas qual é a classe gramatical realmente dele? É de substantivo. E dessa forma ele está sendo usado em outra classe gramatical. Então, por isso que a gente chama ela de, o caso, imprópria. Tipo, o jantar estava delicioso. Jantar não é verbo? E ele aqui nessa frase está funcionando como o quê? Como substantivo. Houve alteração? Houve perda? Não. Então tem essa diferenciação. Eu posso dizer assim, o professor bonito está dando aula. Então o bonito aqui seria o meu adjetivo. Mas eu posso mudar. Eu posso dizer, o bonito está dando aula. Ele já virou o quê? Substantivo. Então aí eu tenho o quê? Uma derivação imprópria. Show? Vamos lá agora. Nós terminamos aqui a parte de derivação, desculpa, agora vamos entrar na parte de composição. A derivação nós vimos que era o quê? Somente um radical. Só tinha um radical. E esse radical fez o quê? Ele recebeu afixos, tanto como prefixos como sufixos. Agora a composição não, a composição eu vou ter dois radicais ou mais para formar uma palavra. Aí eu tenho uma diferenciação, eu vou ter composição por justa posição e por aglutinação. Elas têm uma diferença básica. A composição por justa posição não ocorre perda, tá? Ou ganho de palavras. Somente o que? Vão se juntar e vai ter o que? Pode ter acomodação fonética. Só isso. Já a minha aglutinação não, vai haver o quê? A alteração na pronúncia e na grafia das palavras, ok?
Vamos lá, como é que vai funcionar isso aí? Justa posição. A própria palavra justa posição, ela é formada por justa mais posição. Houve perda? Não. Então a justa posição é uma justa posição. Outros exemplos que eu posso ter: pontapé, pontapé, ponta mais pé, não houve perda. Outra, pé de vento, pé de cabra, pé de moleque, não houve perda, somente o que? Se juntaram, uma justa posição nelas, ok? Aqui vale ressaltar as palavras que ocorreram mudanças na língua portuguesa. Tipo, girassol, mini saia, somente se juntou, mas houve o acréscimo de um S, ok? Mas isso aí a gente chama do quê? Isso aí nós estamos dizendo que houve uma acomodação fonética, essa dobra do S, ok? Então ela somente juntou e o S que entrou é uma acomodação. Então ela é considerada uma justa posição. Aglutinação. Vai haver alteração na formação dela, tipo água mais ardente. Então eu vou ter aguardente, houve modificação, houve perda. Embora, em boa hora. Houve perda para formar a palavra embora. Planalto, plano mais alto. Houve perda. Então a aglutinação é dessa forma: ocorre a perda ou ocorre uma mudança na grafia também. Então, com essa perda, para ajeitar a palavra, houve perdas, aglutinação, ok? Nós vamos ver alguns outros tipos agora. Nós já vimos o caso, a derivação, a composição. Agora nós vamos ver o que? Onomatopeia. O que é onomatopeia? É o processo que vai caracterizar alguns sons. Bang bang, zum zum, blá blá blá, tic tac, ping pong, o miar, o cacarejar. Então isso aí a gente chama de onomatopeia. Abreviação ou redução consiste no emprego de eu reduzir a palavra. Isso aí a gente utiliza muito. Vou tomar um refri, em vez de dizer vou tomar um refrigerante. Vamos tirar uma foto, em vez de dizer uma fotografia. Isso aí a gente chama de abreviação ou redução. A siglonização, ela já tem uma pequena diferença, tá? Eu vou transformar uma palavra em uma sigla. MAN, Museu de Arte Moderna. ONU, Organização das Nações Unidas. SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. ESA, Escola de Sargentos das Armas. Então, houve o que? Uma redução, uma siglonização. Estou usando siglas, ok? Hibridismo é quando eu formo palavras quando elas vêm de origens diferentes. O caso automóvel, auto vem do grego e móvel vem do latim. Camelódromo, camelô vem do francês e dromo vem do grego. Então tem essas misturas de palavras, ok? Palavra valise. O que seria uma palavra valise? É aquela que a gente passa a usar para representar algo onde eu junto várias situações. Tipo, bebemorar. Eu vou beber, mas comemorar. Bebemorar. E já se tornou o quê? Tradicional usar isso. Brasiguaio. Aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai, os brasiguaios. Então, é o brasileiro mais o paraguaio. O treminhão, na região de São Paulo, ali, aqueles caminhões com a cana-de-açúcar. Então, ele parece um trem ou um caminhão. Ele está juntando isso aí, ok? A minha palavra decalque são palavras que vêm de outras línguas, onde ocorre esse empréstimo linguístico. Tipo, cachorro-quente, que ele vem do inglês hot dog. Supermercado, do inglês supermarket. Então, eu utilizo isso aí. Hoje em dia, self, nudes, várias palavras recebem essa denominação, esse empréstimo para a língua portuguesa, ok? Aqui nós terminamos a nossa parte de formação de palavras. As principais estão aí, as explicações e as que mais vêm sendo apresentadas nos concursos, ok? Espero vocês para as próximas aulas.
dê o seu like, se inscreva no canal. Um beijo do gordo aí e até mais.